Quem tem razão? Neste Quem Tem Razão, nós vamos discutir o legado da Lava Jato. Está ameaçado? A decisão do STF a favor de Lula atinge a sobrevivência de condenações? Nós temos como convidados para participar aqui do nosso debate Alex Manente, que é deputado federal pelo Cidadania de São Paulo, e o Antônio Carlos de Almeida Castro, que é o Cacai, advogado criminalista. Deputado Alex Manente, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, também o Cacai. É uma satisfação estar aqui com vocês. Fiz questão de estar presente, Denise, mesmo aqui estando em votação, nós estamos aprovando um projeto de minha autoria bastante significativo, que é o fura-fila, a criminalização do fura-fila da vacinação, algo que, infelizmente, tem ocorrido no Brasil. Então, vou pedir desculpa que eu talvez não consiga ficar até o final, porque nós estamos lá em processo de discussão dessa matéria e votação. Agora, a sua participação é muito relevante pela sua presença e defesa, por exemplo, da prisão em segunda instância. Eu queria sua avaliação em relação ao que tem acontecido com a Lava Jato. Ela já teve a interrupção das operações no Paraná, né, tem tido um esvaziamento aí em relação à capacidade de atuação, e agora nós tivemos, nesta última semana, a decisão do STF a favor do ex-presidente Lula, que ele tem acesso a conversas que foram hackeadas entre procuradores, o ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz também. Eu queria sua avaliação em relação ao momento atual, o que aconteceu de fato com a Lava Jato. Olha, Denise, a Lava Jato é uma operação bastante importante no nosso país. Ela definitivamente marcou a posição de que é possível punir, prender pessoas que jamais nós imaginávamos, pessoas que têm alto poder de renda, alto poder de influência, e que, através da operação no Lava Jato, ficou escancarado que é possível fazer isso. Óbvio, ela pode ter cometido alguns rompantes, até por conta da pressão popular que existia para que isso ocorresse o mais rápido possível, mas nós jamais podemos deixar de reverenciar o legado que ela nos traz. Ela nos traz a possibilidade concreta de nós vermos punidos aqueles que cometeram crime, independente do seu grau de poder. Por isso, um dos legados que fica é a mobilização da sociedade em torno de pautas importantes, como você bem disse, o projeto de emenda constitucional, da condenação em segunda instância, que é fundamental para nós darmos uma celeridade ao processo judiciário no Brasil, e eu não tenho dúvida que, apesar da diminuição da Lava Jato, esse sentimento da população de buscar punibilidade a quem cometeu crime continuará em novas operações, a força do Ministério Público continuará existindo para que nós não passemos a ser novamente um país que não combate a impunidade. Agora, sabemos que houve um esvaziamento já da Operação Lava Jato, da forma como ela podia atuar, a partir do momento que não se havia o risco mais da prisão em segunda instância. Houve a liberação do ex-presidente Lula, de vários outros condenados, mas era uma força muito grande para induzir delação, para fazer com que eles confessassem crimes por esse risco, não é? Então, tinha a possibilidade de uma negociação para diminuir a pena. Né? E a partir desse momento, houve um esvaziamento. Retomando a conversa sobre segunda instância, é possível resgatar essa importância? Eu não tenho dúvida. A segunda instância já é algo que está consolidado no sentimento da população. A população busca justiça, compreende que apenas poucos conseguem postergar suas condenações nos tribunais superiores. Inclusive, é importante ressaltar que a confecção de prova material é exclusiva até a segunda instância e, infelizmente, o que nós temos é uma postergação apenas para poder dar letargia ao início do cumprimento das penas. Isso no aspecto criminal, mas em todas as esferas do direito. Por isso, a nossa emenda constitucional que está aqui tramitando na Câmara deve ser retomada agora com a volta das comissões presenciais, comissão especial retomada, relatório está pronto, nós queremos até o meio do ano entregar essa resposta à população para não ficar submetido às mudanças de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é o que ocorreu durante todo o período no Brasil. 4 mudanças que já causaram conforto e desconforto à sociedade, trazendo uma grave insegurança jurídica.
Nós estamos fazendo um acerto técnico aqui para a entrada do Cacá e também para participar da nossa conversa, do nosso debate. Agora, deputado Alex Manente, a gente tem visto aí muitos deputados defenderem, parlamentares, na verdade, que a eventual volta da prisão em segunda instância ela seja definida apenas para novas condenações, o que deixaria fora todo o histórico de investigação e de punições definido pela Lava Jato. Sem dúvida alguma. Acho que você não pode retroagir na lei, porque isso fere o princípio constitucional, mas você pode discutir os processos que ainda não chegaram até a segunda instância. E acho que esse é o grande debate que se dará na comissão especial. Eu defendo que quem não foi julgado ainda na segunda instância possa iniciar já com cumprimento, espero que com a promulgação da emenda constitucional. Agora, o senhor vê ambiente político para a discussão da prisão em segunda instância, porque nós tivemos o ano passado inteiro, tudo bem que tinha justificativa da pandemia, de distanciamento, comissões que não conseguiram trabalhar, mas se percebe uma certa má vontade também. Olha, o que nós tivemos no ano passado foi a pandemia que mudou a prioridade da sociedade. E, obviamente, aqueles que não querem a condenação em segunda instância se aproveitaram disso e não deram vazão a esse debate que é fundamental na sociedade. Eu espero que, com a retomada dos trabalhos presenciais, a retomada da comissão especial, a atenção da sociedade volte novamente a esse tema que é tão fundamental para combatermos a corrupção no país. E, por isso, quando retomado, a nossa expectativa é que essa mobilização seja o suficiente para colocar em votação e aprovar a matéria. Sem a mobilização popular, eu não acredito que nós teremos sucesso aqui na Câmara dos Deputados. Bom, e agora já está com a gente o Antônio Carlos de Almeida Cacai, que é de Almeida Castro, que é o Cacai, advogado criminalista. Cacai, boa tarde. Olá, boa tarde, alegria, um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu antecipei a conversa aí com o deputado Alex Manente, a gente estava falando da prisão em segunda instância, da proposta que deve ser discutida pelo Congresso, mas o esvaziamento que houve da Lava Jato, inclusive com a decisão do STF que permite o acesso à defesa do ex-presidente Lula de mensagens que foram hackeadas entre procuradores, o ex-ministro Sérgio Moro. Então, eu gostaria, Cacai, para introduzir você no nosso debate, que você se posicionasse em relação a todo esse histórico. Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde ao deputado Alex, um prazer falar com vocês. Veja, hoje nós tivemos, ontem e hoje, algumas questões importantes, né? Hoje veio um procurador da Lava Jato e confirmou aquilo que todos nós sabíamos, confirmou a veracidade dos diálogos, expressamente numa matéria do Aguirre, onde ele fala que, na verdade, confirma a veracidade, mas que aquilo era meio conversa de botequim, uma coisa meio inacreditável, dada a importância e a relevância dos diálogos. Também foi muito importante o presidente do Superior Tribunal de Justiça ter determinado a abertura de processos de investigação criminal e investigação na questão ética e administrativa de alguns membros da Força Tarefa de Curitiba, especialmente esse Deltan, que era o subchefe, o chefe era o Moro, ele era o subchefe, dizendo da necessidade de investigar porque constava dos diálogos que eles estavam investigando ilegalmente o ministro do STJ sem ter competência para tal. Então, é interessante que isso é um presidente de um tribunal importante, como o STJ, reconhecendo não só o valor das medidas, mas mandando tomar providências de investigação criminal, e o Procurador-Geral já abriu essa investigação junto à Corregedoria, pelo que diz os jornais hoje. Também extremamente importante, uma nota que saiu ontem de 4 ex-chefes da Associação dos Procuradores do Brasil, Procuradores da República, dizendo que não concordam com aquilo que é tratado nas notas, pedindo apuração, inclusive criminal. Ou seja, é o que eu sempre digo, a grande maioria da Procuradoria, a grande maioria dos procuradores e dos juízes brasileiros é séria, gente séria, proba. É muito estranho você ver esses membros dessa Força Tarefa de Curitiba acharem que quando eles são deslocados para estar junto, por exemplo, da GAECO, como foi feito recentemente, aquilo significaria o fim do combate à corrupção. Ora essa, eles acham que os demais procuradores não são sérios? Os demais procuradores não querem combater a corrupção? Então, ali há muito de marketing esse grupo, né? Então, é muito importante essa decisão de ontem do Supremo. Na verdade, comprovando aquilo que todos nós sabemos. Eu acho que ninguém mais tem dúvida de que o juiz Sérgio Moro coordenava aquela força-tarefa de uma forma que agora tem que ser levada a sério. A única dúvida que ainda há, e é uma dúvida de uma indagação jurídica interessante, é porque essas mensagens foram conseguidas através de um hacker, ou seja, foram conseguidas ilegalmente.
É claro, isso é pacífico na jurisprudência, é pacífico na doutrina, que aquilo que é conseguido ilegalmente pode ser usado para defesa de qualquer pessoa. Agora, se pode ser usado para condenar, há uma discussão séria, porque eu sempre defendi, esse Deltan, quando tinha aquelas tais 10 medidas que nós derrotamos na Câmara fragorosamente, ele tinha uma balela de que era possível usar a prova ilícita desde que obtida de boa-fé. Quer dizer, hoje eu tenho a impressão que ele já não defende isso, porque senão ele estaria em maus lençóis. Mas a discussão jurídica é essa. Eu coloco uma questão para esses que estão me ouvindo, para reflexão, que é o seguinte: é claro que todos nós temos direito à privacidade e a prova ilícita, até para impedir a força do Estado, não pode ser usada. Agora, os telefonemas que foram capturados, as mensagens, eram de telefones públicos, institucionais do Ministério Público. Os agentes eram agentes públicos tratando de um processo público. Eles têm o mesmo grau de, eu diria que de necessidade de respeito à privacidade do que o cidadão que não é público, que não está tratando da coisa pública. É uma discussão que o Supremo vai ter que dar. Não é uma discussão fácil. Eu sempre prefiro ficar num garantismo de não usar a prova ilícita. Essa sempre foi o meu debate. E eu jamais seria como esses procuradores, não agiria como esses procuradores agiram. Eu digo com maior tranquilidade e respeito. Se fossem esses procuradores que estivessem analisando esse conjunto de mensagens, eles teriam pedido a prisão deles. E se fosse usar a mesma régua que esse juiz, chefe dessa força-tarefa, usou durante toda a operação, ele já teria determinado a prisão dos procuradores e dele próprio. Mas nós queremos manter toda a garantia que eles não davam. Eu acho que eles têm que ter direito à ampla defesa, direito ao contraditório, e, inclusive, direito àquilo que o Sérgio Moro considerou a maior derrota deles, e que eu vi ao final o deputado falando sobre isso, o direito à presunção de inocência, que, se eles forem condenados, eles sejam recolhidos tão somente após o trânsito em julgado, que é a última decisão do Supremo num ADC, que eu, inclusive, tive a honra de ser o autor da primeira ADC sobre esse tema. Então, o momento é muito rico para a discussão. Os próprios procuradores, não dava mais para negar, é óbvio que aquilo é verdadeiro, as conversas se confirmam, a imprensa, boa parte da imprensa brasileira, não os jornalistas que eu chamo de jornalistas de algibeira, porque essas matérias também agora, ela trouxe à tona duas questões muito importantes, além destas. Uma são jornalistas de algibeira, que eram usados para poder vazar coisas, que é uma coisa triste na história recente do jornalismo, e a outra são os advogados, que tinham um certo conluio com os procuradores. Os procuradores falam que tinha advogados que faziam, mercadejavam com as delações, e eles, sabendo disso, não prevaricaram, não fizeram nada disso. Mas não é que prevaricaram, é que tinham o mesmo interesse. As delações, muitas vezes, que é um instituto importantíssimo no combate ao crime organizado, mas nesse caso concreto da Força Tarefa, foi usada para poder fazer extorsão, está lá nas gravações, é só ver, foi usada para fazer ameaça. Nós sabemos, como advogado, eu advogo nessa operação Lava Jato desde o primeiro dia. Eu fui advogado do Alberto Youssef até o momento em que ele resolveu delatar, foi um direito dele, eu não nego isso. Mas nós sabemos que os procuradores falavam que se não falasse de fulano de tal, não falasse de ciclano, não daria uma delação para a pessoa que estava sendo interrogada. Então, é muito oportuno que o Supremo tenha feito o que fez, disponibilizando. A ministra Caminuça foi extremamente feliz, falou, olha, o juiz teve acesso, o Ministério Público teve acesso, a polícia teve acesso, a defesa não pode ter acesso? Então, esse é um ponto fundamental, e eu acho que isso vai dar ainda motivo para muita discussão. A grande discussão agora para a defesa, claro que vale, isso é pacífico, não há quem defenda o contrário. Agora, a grande discussão é saber se efetivamente isso poderá ser usado para acusar. O presidente do Tribunal do STJ já pediu a abertura de inquérito para investigar criminalmente esses procuradores. Agora, Cacá, independentemente das conversas que foram vazadas, que foram hackeadas, nós tivemos delações, nós tivemos confissão, né? Nós tivemos todo o processo que constatou crimes que foram importantes.
né, que envolveram a máquina pública, Petrobras e tudo mais. Então, não se pode invalidar tudo que foi detectado pela Lava Jato, todas as operações criminosas, a relação criminosa que havia entre setor privado e setor público, não é? E isso é muito sério. Então, uma coisa não anularia a outra. O procedimento pode entrar no campo jurídico, do direito que se teria de uma revisão de condenações, de processos e tudo mais, mas o crime ocorreu. Olha, veja bem, evidentemente que aqueles crimes que foram confessados, que há uma prova abundante, essas pessoas têm que ser punidas e continuar punidas. Ninguém está pregando aqui a anulação de toda a operação. A Operação Lava Jato, ela teve uma importância na história recente do Brasil. Acontece que o grupo que coordenava essa operação se perdeu completamente. Havia um projeto político, no meu ponto de vista, eu falo isso há 3 anos. Quando o Moro saiu do ministério, do juiz para virar ministro, eu dei uma entrevista no UOL, que teve bastante repercussão, dizendo que ele teria um fim melancólico. Esse é o fim melancólico. E agora, provar que eles, na verdade, faziam quase um grupo político. Eu não acho que tenha que anular absolutamente tudo. Eu acho que tem muita coisa que tem que ser aproveitada. Agora, naquilo em que houve um concerto entre o juiz e o procurador, tem que ser anulado. Você imagina, eu gosto de dar exemplo simples, esquece o Lula, eu não sou advogado do Lula, porque se você coloca o Lula, você politiza e aí fica mais difícil de raciocinar. Imagina você ter uma audiência amanhã para tratar da guarda do filho. Aí você descobre que o juiz está trocando e-mail com o advogado da outra parte, com o Ministério Público, dizendo, olha, faça isso, faça aquilo, que eu vou te dar a guarda. Evidentemente que isso não pode acontecer. Ou você está disputando a propriedade do único bem que você tem com um banco que financiou uma casa, e você descobre a mesma coisa. O juiz fala, não leva tal testemunha, não, leva outra testemunha, coordenando isso e claramente deixando claro o que deve ser feito para que ele dê a casa para o banco. Se nós levarmos a questão para um lado mais simples, nós vamos entender o absurdo, que hoje está absolutamente comprovado, que é você ter conluio entre juiz e procurador. Assim como seria absurdo entre juiz e advogado, da mesma forma. Mas ninguém quer a nulidade da Lava Jato. Essa história de que a Lava Jato acabou, olha, todas as vezes que eu ganhei algum processo importante na questão da Lava Jato, eles iam para a imprensa e diziam, a Lava Jato vai acabar. Não é isso. A Lava Jato não pode acabar, mesmo com o deslocamento desses procuradores para a GAECO, e a GAECO é composta de procuradores sérios. Por que não? Por que não mudar a estrutura? O que tem que ser explicado, por exemplo, o Poder 360 disse há 5 dias que 4 procuradores tiveram 3.800.000 de diária. Diária, inclusive, de gente que morava no local que não precisaria pegar diária. Isso não pode acabar, isso tem que ser investigado. Está mais ou menos comprovado, e agora isso, o próprio representante da área internacional, em alguns diálogos, fala isso, de que eles pegavam documentos que não tinham os tratados internacionais cumpridos e traziam para cá para poder pressionar as pessoas. Isso não pode. Veja bem, tudo que foi legal não é para uma pessoa X, esquece quem é que vai ser beneficiado. Essa é a regra do processo penal brasileiro e do cumprimento da Constituição. No Brasil, hoje, muitas vezes, cumprir a Constituição virou um ato revolucionário. Não, é simples. Vamos cumprir a Constituição. É óbvio que você tem que ter o respeito absoluto. Aquelas condenações que foram baseadas em um procedimento sério têm que ser mantidas. Nós não queremos que nada seja desmoralizado. Para mim, desmoralizante, absolutamente desmoralizante, é vir à tona o que está vindo. O procurador, que hoje admitiu que as conversas são verdadeiras, fala, não, aquilo era como uma conversa de botequim. Opa, conversa de botequim, tratando da vida das pessoas, tratando de provas. Então, é necessário que nós tenhamos muita tranquilidade para fazer esse enfrentamento. Ninguém quer acabar com nenhum tipo de investigação. Eu digo, olha, eu corri o Brasil inteiro fazendo crítica aos excessos dessa operação, que agora estão se comprovando. Eu sempre disse o seguinte, eu não admito que juiz algum, que procurador algum, que delegado algum venha dizer que quer o combate à corrupção mais do que eu, mais do que você, mais do que o deputado Alex, que está dando a honra de estar presente com a gente. Então, quer dizer, todos nós queremos. Agora, eu quero esse combate, e escrevi isso no artigo da Folha no início dessa operação, dentro dos limites constitucionais. É muito simples. Eu quero dentro dos direitos e garantias constitucionais, como agora eu acho. Quando o Moro começou a ser investigado, quando ele brigou com o presidente e saiu fazendo uma série de acusações,
e aí abriu um inquérito contra ele. A primeira providência, é claro, e é um direito dele, foi contratar um advogado criminal. A primeira petição do advogado criminal foi pedindo paridade de armas. Vivi para ver isso, felizmente. Aquilo que ele sempre negou à defesa. Eu não quero muita coisa, eu não estou pregando a nulidade dos processos. Veja bem, nós temos que ver o seguinte: vai ser julgado a parcialidade do Moro. Se o Supremo Tribunal... Olha, eu tenho muito respeito e não gosto de fazer previsão de julgamento. Eu advogo no Supremo há 40 anos. Já advoguei para mais de 90 governadores, para 4 ex-presidentes da República. Eu respeito o Supremo Tribunal como advogado que sou e como cidadão. Agora, as provas estão postas de uma forma tão abundante que, se o Supremo entender que ele não é parcial, nós temos que esquecer o instituto da suspeição. Então, vamos mudar, vamos dizer o seguinte: olha, o juiz pode ser suspeito, o juiz pode ter lado. Eu jamais seria juiz, eu gosto de advogar. Você imagina, eu gosto também de dar exemplos simples para as pessoas entenderem. Você imagina uma final de campeonato, seu time está lá, meu time é o Cruzeiro, está na Série B, e de repente eu descubro um dia antes que o juiz está dizendo para o técnico do outro time: fala para o seu jogador cair na área que eu dou pênalti. É isso que nós estamos dizendo. Essa é a verdade. Nós temos que esquecer quem é que vai ser beneficiado, poderá ser beneficiado com a nulidade, e temos que encarar como é. Assim, está absolutamente comprovado. Nós escrevemos um livro da suspeição lá pelo Grupo Prerrogativa. Só esse livro teve 650 mil downloads por enquanto. Você imagina que o interesse não é só do advogado, é o interesse da sociedade como um todo. Quer dizer, e nós falamos ali o que fazer agora que a gente sabe o que nós já sabíamos, agora está comprovado. Até porque a veracidade não se discute mais. Hoje tem um procurador confirmando que tem que ser usado, não se discute. O presidente do STJ mandou abrir inquérito, já foi aberto o primeiro inquérito. Então, assim, nós temos que trazer a questão para uma discussão constitucional. Olha, eu costumo dizer que a base do processo penal brasileiro, a base do direito constitucional brasileiro é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana tem que perpassar toda essa discussão. Não é crível que o que eles fizeram com o Instituto da Delação, um instituto importantíssimo, não é da náusea de ver o que eles fizeram. Agora, Cacai, primeiro eu queria informar que o deputado Alex Manetti tinha até avisado a gente que ele estava com um tempo muito curto, porque ele tinha que defender um projeto que ele apresentou, né, que é a questão das pessoas que estão fraudando aí para tomar vacina, que era uma questão urgente. Enquanto nós estávamos falando, ele teve que se retirar. Agora, Cacai, você disse que respeita os resultados que foram obtidos pela Lava Jato e questionou, inclusive, essa questão da politização. Agora, quando se tem um esvaziamento de determinadas posturas da Lava Jato, do resultado, a gente tem uma situação emblemática que envolve o ex-presidente Lula. Não é? Se nós tivermos aí o cancelamento de processos, uma revisão disso, ele pode voltar a recuperar o direito a concorrer às eleições. E, de repente, nós podemos ter a polarização que nós tivemos nas eleições anteriores, né? Muita gente vê, inclusive, uma certa leniência no sentido de que isso acabe acontecendo, repetindo o que aconteceu. Então, a gente sempre teve, na questão da Lava Jato, uma politização. Inclusive, quando o ex-juiz foi ser ministro da Justiça, se questionou exatamente isso, o porquê dele estar entrando no ministério, não é? E como é que fica essa situação? Os crimes ocorreram. Como é que fica a situação da punição? Eu não sou petista e não sou advogado do Lula. Mas eu tenho para mim que o Lula não disputou a eleição por causa de uma estratégia política desse juiz, Sérgio Moro, que era o chefe da Lava Jato. Ele determinou a prisão do principal opositor e depois, no meu ponto de vista, ele mercadejou com a toga ao aceitar, ainda enquanto juiz, que havia preso o principal opositor. Ele aceitou discutir um cargo no outro governo que ele elegeu. Ele foi o principal eleitor. Porque se o Lula não tivesse sido preso, não se sabe qual seria o resultado. Então, isso é muito grave. Agora, veja bem, está comprovado que houve conluio, que houve acerto, que houve parcialidade. Acho que nenhum estudante de direito de primeiro ano tem dúvida disso. Vamos deixar de anular por ser o Lula? Isso é um absurdo. O direito tem que ser feito e usado para todos. Não existe... Olha... eu sou advogado criminal, só faço isso na minha vida. Eu nunca vi uma parcialidade tão flagrantemente comprovada. E aí o que acontece? Quando você julga o juiz parcial,
necessariamente a consequência é anular. Pode ser de A, pode ser de B, pode ser de C. Você não pode considerar que o juiz foi parcial, que ele coordenou os procuradores, que ele indicou. É vergonhoso. Para quem é advogado, é vergonhoso. Mas outras instâncias avaliaram as provas. Não, nunca foi feita essa análise da parcialidade. Nunca foi feito. O julgamento, ele se dá, veja bem, quando você não, as provas contra ele. Eu falava dos outros condenados também. Eles passaram por uma outra instância. Então, não tem problema. As instâncias superiores, elas analisam a questão sem analisar a prova. O STJ nunca analisou prova porque não pode analisar. É só matéria de direito. Então, parte do pressuposto, é bom que as pessoas saibam disso, parte do pressuposto que as provas foram obtidas de forma correta. Parte do pressuposto que a instrução foi correta. Por isso é que o Supremo Tribunal é um problema, é uma pena que seja é uma pena que o habeas corpus seja do Lula. O Supremo Tribunal pode analisar a incompetência para tal se há, dentro do que surgiu após o julgamento, parcialidade suficiente para causar a suspeição do juiz, seja Lula, seja quem for. Nós temos que querer, para qualquer cidadão que estiver sendo submetido ao Poder Judiciário, porque o que foi fraudado foi o sistema judiciário. Essa que é a verdade. Eles corromperam, os procuradores e os juízes, corromperam o sistema de justiça. Então, mas agora você vai ter que anular, e ao anular você vai ter que devolver os direitos políticos para o Lula. Eu não entro nessa discussão. Eu não sou político, eu faço política institucional. Quando eu defendo a Constituição, eu estou fazendo política, porque eu acho que não tem nada mais importante do que um país onde a Constituição seja cumprida. E eu não gosto de ver nem o Supremo Tribunal, falei da tribuna do Supremo, respeitosamente, mas de uma forma muito firme, que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Agora, tem que aplicar a Constituição. Essa que é a questão. Se nós colocarmos... Quando eu entrei com a DC 43, que tratava da presunção de inocência, que era o que o deputado estava falando quando saiu, eu entrei, o Lula não era sequer condenado, sequer investigado, não tinha nada a ver com o Lula. Como demorou muito, infelizmente os processos demoram muito, aí houve a condenação do Lula, virou o processo do Lula. E aí a grande mídia deitou e rolou. Diziam, vão ser soltos 200 mil latrocidas. Tudo mentira. Comprovou-se depois que era tudo mentira. Ganhamos por quê? Porque cumpriu a Constituição. Por isso é que nós ganhamos. Se não fosse o processo do Lula, que atrapalhou aquele julgamento, atrapalhou no tempo, aquilo teria que ser julgado lá para setembro, quando o Lula não era nem sequer condenado. Eu entrei com a ADC muito antes. Então, eu não gosto de fulanizar processo. Nós estamos tratando de um caso aqui seríssimo, uma operação que foi importante para o país e que depois esses membros da Força Tarefa, ou pelo menos parte dos membros da Força Tarefa, se sentiram poderosos demais, passaram a ter um projeto de poder coordenado por esse juiz. É muito simples. Leia a nota que saiu ontem de 4 ex-presidentes da Associação dos Procuradores da República. 4 ex-presidentes, onde eles dizem que não concordam que essa Força-Tarefa de Curitiba fazia com que o famoso os fins justificam os meios. Então, eles pedem, inclusive, uma investigação criminal em torno disso. Se nós conseguimos tirar as pessoas e passarmos para exemplos mais simples, o melhor exemplo para mim é o da guarda do filho. Você vai amanhã para uma audiência, teu filho vai disputar a guarda. Você sabe que o juiz combinou com o outro lado. Isso não pode acontecer, isso desacredita o sistema de justiça. Meu amigo Boaventura Souza Santos, que é um intelectual de primeira linha, fez um artigo muito bonito falando sobre exatamente isso, que o Supremo tem que fazer um reencontro, o Poder Judiciário tem que fazer um reencontro com a sociedade brasileira, independentemente de quem for ser beneficiado. Essa é a verdade. Perfeito. Nós temos que fazer um enfrentamento. Cacai, nós temos que fechar por aqui, nós já estamos estourando o tempo. Eu agradeço muito a participação do Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, que nós estávamos ouvindo agora. Nós tivemos na abertura, era para ser um debate, mas o deputado Alex Manente teve um compromisso que ele não podia escapar, que era a discussão de um projeto apresentado por ele, o deputado Alex Manente, deputado federal pelo Cidadania de São Paulo, responsável também pelo projeto da prisão em segunda instância. E hoje nós estamos debatendo quem tem razão. O legado da Lava Jato está ameaçado. Decisão do STF a favor de Lula atinge a sobrevivência das condenações. Então, muito obrigada, Cacai, pela sua participação. Prazer, estou sempre à sua disposição. Se o deputado quiser debater comigo, porque eu fui o autor da ADC que ganhou no Supremo
para que nós mantivéssemos o direito da presunção de inocência e da prisão só após o trânsito em julgado. Fico à disposição de vocês. Obrigado. E eu agradeço também a participação que tivemos no início aqui da nossa conversa com Alex Manente, deputado federal. E muito obrigada a você que esteve com a gente até agora, obrigada pela audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.